Olá, meus alunos! Hoje nós vamos gravar mais um podcast. Se você não me conhece, meu nome é Lili Florner e sou a criadora do método QR2 de estudo por questões. Acesse a descrição para conhecer o curso de elite e o clube para a área policial. Mas se você não puder investir, não tem problema. Se inscreva no canal do YouTube e entre no nosso Telegram. Também temos o Instagram para estudo gratuito. Os links estão na descrição desse vídeo. Clique no sininho e ative as notificações. Se puder, deixe um like e um comentário. Qual tema você quer ver no próximo vídeo? Ufa, vamos à aula! O assunto de hoje é princípios implícitos ou reconhecidos. Vamos lá? Os princípios a seguir são implícitos ou reconhecidos quando se tem como parâmetro a Constituição Federal de 1988. Esses princípios podem estar expressamente previstos em normas infraconstitucionais. Princípio da supremacia do interesse público. Princípio da supremacia do interesse público é um princípio fundamental do regime jurídico administrativo. Trata de prerrogativas administrativas e, quando houver conflito entre o interesse de um particular e o interesse público deve prevalecer. Se fundamenta na própria razão de ser do Estado, busca da finalidade de garantir o interesse coletivo. Vamos aos exemplos. Exemplo de aplicação do princípio da supremacia do interesse público. Primeiro exemplo: cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos permitem a alteração ou rescisão unilateral do contrato. Segundo exemplo, exercício do poder de polícia administrativa impõe condicionamentos e limitações ao exercício da atividade privada em prol do interesse coletivo. Terceiro exemplo, intervenção do Estado na propriedade privada, desapropriação, assegurada a indenização, servidão administrativa, tombamento de imóvel de valor histórico e ocupação temporária. E o quarto exemplo, atributos dos atos administrativos, presunção de veracidade, legitimidade e imperatividade. Anota essa, hein? Quando a administração não estiver atuando diretamente para o alcance do interesse público, como, por exemplo, nos contratos de locação, ou quando agir como Estado empresário, não será possível utilizar-se do princípio da supremacia do interesse público. Princípio da indisponibilidade do interesse público. É um princípio fundamental do regime jurídico administrativo. Trata das sujeições administrativas. O que são as sujeições administrativas? São limitações e restrições impostas à administração pública e tem como objetivo evitar que a administração atue de forma abusiva aos interesses públicos ou de modo ofensivo aos direitos fundamentais dos administrados. Como exemplo, temos necessidade de licitar para contratar serviços de adquirir bens e realização de concursos públicos para fins de contratação de pessoas. Presta atenção! O princípio da indisponibilidade do interesse público está diretamente presente em toda e qualquer atuação da administração pública. Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade são previstos na Lei 9.784 de 1999, lei que regula o processo administrativo na administração pública federal. A administração pública deve aplicar limites e sanções ao particular dentro dos limites estritamente necessários para satisfazer o interesse coletivo, sem aplicação de sanções ou restrições exageradas. Realizam uma limitação à discricionariedade administrativa, restrição ou condicionamento de direitos dos administrados, imposição de sanções administrativas, permitindo que o Poder Judiciário e a administração anulem os atos ilegais e ilegítimos devido a excessos. A razoabilidade. Ao atuar dentro da discrição administrativa, o agente público deve obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com o senso normal de pessoas equilibradas. Na proporcionalidade, ela exige o equilíbrio entre os meios que a administração utiliza e os fins que ela deseja alcançar, segundo os padrões comuns da sociedade, analisando cada caso concreto. Qual seria o princípio da razoabilidade? Exige proporcionalidade entre os meios de que se utiliza a administração pública e os fins que ela tem que alcançar. Atenção! Algumas bancas de concursos
consideram a razoabilidade e a proporcionalidade como sinônimos. Apesar da razoabilidade e proporcionalidade servir para o judiciário analisar os atos discricionários, os princípios não podem interferir nas decisões administrativas de mérito, conveniência e oportunidade. A nota é essa: as decisões que violarem a razoabilidade não são inconvenientes, são ilegais e ilegítimas, o que justifica possíveis anulações mediante provocação do Poder Judiciário por meio da ação cabível. Princípio da especialidade. A administração pública é formada pela administração direta, União, Estados, Distrito Federal e municípios, e pela administração indireta, criação das autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. A criação dessas entidades administrativas é denominada descentralização administrativa. O princípio da especialidade traz a ideia de descentralização administrativa, onde se criam entidades para o desempenho de finalidades específicas. Por exemplo, o INSS, que é uma autarquia e exerce atividades ligadas ao sistema da Previdência. Decorre do princípio da legalidade, pois a entidade administrativa depende de lei para criar ou autorizar a criação. Esta lei define a área de atuação, a especialidade da entidade administrativa. Decorre do princípio da indisponibilidade, pois o administrador que gere a entidade administrativa não pode fazer o que desejar, mas apenas poderá exercer as atividades de competência da entidade administrativa. Para reforçar, isso está na Constituição Federal de 1988, no artigo 37, inciso 19. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição da empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de atuação. No princípio do controle, tutela, a tutela ou controle refere-se à vinculação entre a administração direta e indireta. Serve para garantir que as entidades da administração indireta observem o princípio da especialidade. Representa o controle da administração direta sobre as atividades da administração indireta, entidades administrativas, com o intuito de garantir a observância de suas finalidades institucionais. Não há subordinação entre a administração direta e indireta. Há apenas uma vinculação. A regra é autonomia, sendo o controle a exceção, que não poderá ser presumido, ou seja, apenas poderá ser exercido nos limites definidos em lei. Para anotar, os princípios da especialidade e da tutela são relacionados e possuem basicamente o mesmo sentido, tá bom? Princípio da autotutela. A administração pública possui o poder de controlar os seus próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos. Conclusão: a administração não precisa recorrer ao Poder Judiciário para corrigir os seus atos, podendo fazê-lo diretamente. Para isso ficar claro para você, consta na súmula 346 do STF. A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. E na súmula 473, a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvado, em todos os casos, a apreciação judicial. E consta também na Lei 9.784 de 99, artigo 53, a administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vícios de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Aspectos da autotutela. São dois. O primeiro, a legalidade. A administração atua de ofício ou por provocação à anulação de atos ilegais. E por mérito. A administração reexamina atos anteriores e analisa a conveniência e oportunidade de sua manutenção ou desfazimento, revogação. E qual é a diferença entre autotutela e controle judicial? Eu vou te explicar. Autotutela, legalidade, poderá anular seus atos de ofício ou por provocação. No mérito, conveniência e oportunidade,
poderá revogar seus atos de ofício ou por provocação. Já no controle judicial, na legalidade, poderá anular apenas por provocação. E no mérito, conveniência e oportunidade, não pode revogar nada. E quais são as limitações da autotutela? A primeira limitação consta na Lei 9.784, de 1999, artigo 54. O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. E qual é a conclusão? A conclusão é que, após 5 anos, contados da data em que foram praticados os atos, salvo comprovada má-fé, o ato não poderá mais ser anulado, pois, depois desse prazo, o exercício da autotutela se torna incabível. E na segunda limitação, a necessidade de oportunizar o contraditório e a ampla defesa, por meio de processo administrativo, as pessoas cujos interesses serão afetados negativamente em decorrência do desfazimento do ato. Assim, se a administração pública quer desfazer o ato, em regra, o seu destinatário será notificado para se defender dessa medida. Princípio da motivação. O administrador deve indicar o fundamento de fato e de direito que o levam a tomar qualquer decisão no âmbito da administração pública, demonstrar a correlação lógica entre a situação ocorrida e as providências adotadas. Atenção! A motivação é fundamento para examinar a finalidade, a legalidade e a moralidade da conduta administrativa. Segundo a doutrina majoritária e jurisprudência, em regra, os atos administrativos devem ser motivados, sejam eles discricionários ou vinculados, mas há exceção. E qual é a exceção? A exoneração de ocupante de cargo em comissão, que é igual exoneração ad nutum, possui tratamento constitucional próprio, artigo 37, inciso 2. Na Constituição Federal de 88, artigo 37, inciso 2, consta: a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Dando continuidade aos princípios, nós vamos ao princípio da continuidade do serviço público. Os serviços públicos devem ser prestados de maneira contínua, ou seja, sem parar. Segundo a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, quais são as consequências do princípio da continuidade? 1. Proibição de greve dos servidores públicos. Não é uma proibição absoluta. Consta na Constituição Federal de 88, artigo 37, inciso 7. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Segundo, necessidade de suplência, delegação e substituição para preencher as funções públicas temporariamente vagas. Terceiro, impossibilidade e limitação para quem contrata com a administração de invocar a cláusula da exceção do contrato não cumprido nos contratos que tenham por objetivo a execução de serviço público. Quarto, faculdade para a administração utilizar os equipamentos e instalações da empresa com que ela contrata para garantir a continuidade do serviço. Quinto, encapação da concessão de serviço público. E para quem não sabe o que é encapação, ela é também conhecida como resgate. Trata-se da retomada coercitiva do serviço pelo poder concedente. Ocorre durante o prazo da concessão e por motivo do interesse público. Possibilidade de reversão dos bens necessários à prestação dos serviços públicos nos contratos de concessão ou permissão. Os bens que as delegatárias de serviços públicos utilizam na prestação do serviço serão, ao final do contrato, incorporados ao patrimônio da administração pública com devida indenização dos bens não amortizados. Atenção! A continuidade dos serviços públicos tem relação com os princípios da supremacia do interesse público e da eficiência. E o direito ao exercício da greve? A regra,
Os servidores possuem direito à greve. Devido à falta da legislação específica para os servidores públicos, é adotada a mesma lei que trata da greve dos trabalhadores da iniciativa privada. Os militares não possuem direito à greve. Consta na Constituição Federal de 88, artigo 142, inciso 4. Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. Policiais civis são equiparados aos policiais militares em relação ao direito de greve. Logo, é vedado o direito de greve. Iniciada a greve, a administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação, permitindo-se a compensação de horário, e o desconto será incabível se a greve decorreu de conduta ilícita do poder público. Atenção! A continuidade do serviço público não possui caráter absoluto. Lei 8.987, de 1995, artigo 6º, parágrafo 3º. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso quando motivada por razões de ordem técnica, motivada por razões de segurança de instalações, por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. Princípio do contraditório e da ampla defesa. Decorrência. Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 55. Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e os acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Lei 9.784, de 1999, artigo 2º. A administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Intimamente relacionados com o princípio do devido processo legal, Constituição Federal de 88, inciso 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. A autoridade administrativa deve atuar material e formalmente nos termos que o direito determinar, impedindo que o processo de decisão do poder público ocorra de maneira arbitrária. Contraditório. Direito que o interessado possui de tomar conhecimento das alegações da parte contrária e contra eles poder se contrapor, podendo influenciar no convencimento do julgador. Abrange também o direito à defesa técnica por advogado. STF, súmula vinculante número 5. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Em processos administrativos, cabe ao interessado decidir se precisa ou não de defesa técnica. Já na ampla defesa, confere ao interessado o direito de alegar e provar o que alega, podendo se valer de todos os meios e recursos juridicamente válidos. É proibido o cerceamento de direito de defesa. Princípio da segurança jurídica e proteção à confiança. Princípio da segurança jurídica. Princípio à confiança legítima. Objetivo assegurar a estabilidade das relações jurídicas já consolidadas, considerando a inevitável evolução do direito em nível legislativo, jurisprudencial ou de interpretação administrativa das normas jurídicas. Legalidade versus estabilidade das relações jurídicas consolidadas com o decurso do tempo. Em muitos casos, anular um ato após vários anos de sua prática poderá ter um efeito mais negativo do que a simples manutenção de sua ilegalidade. Nesse caso, deve-se analisar o caso concreto. Aplicações do princípio da segurança jurídica. Proteção ao direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Fundamenta a prescrição e a decadência, evitando assim a aplicação de sanções administrativas vários anos após a ocorrência de irregularidade. É a base para a edição das súmulas vinculantes, com o objetivo de pôr fim às controvérsias entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública. Consta na Constituição Federal de 88, artigo 103-A, parágrafo 1º. A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas
acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública, que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. Lei número 9.784, de 1999, artigo 2º. A administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Lei número 9.784, de 99, artigo 2º, inciso 13. Interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. A segurança se relaciona com a ideia de boa-fé, ou seja, caso a administração adote determinado entendimento como correto, aplicando-o ao caso concreto, não pode depois vir a anular atos anteriores, sob o pretexto de que eles foram praticados com base em errônea interpretação. Atenção! A doutrina diferencia os princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança. Segurança jurídica. O objetivo é igual à estabilidade das relações jurídicas. Subjetivo. Proteção à confiança, relacionado à boa-fé do administrado perante a administração. Lei número 9.784, de 1999, artigo 54. O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Conjuga aspectos de tempo e boa-fé. Atenção! A estabilização jurídica surge pelo decurso do tempo, segurança jurídica, porém depende do aspecto subjetivo, a boa-fé do beneficiário do ato, proteção à confiança. Anota: princípio da segurança jurídica na proteção à confiança, aspecto subjetivo, preservação dos efeitos de um ato administrativo nulo, mas que tenha beneficiado terceiros de boa-fé, por exemplo, atos praticados por agentes de fato, que são agentes públicos que tiveram alguma irregularidade na sua investidura na função pública. Os atos desses agentes são considerados válidos perante os terceiros de boa-fé. Oi, meu nome é Aline Florner, sou professora e criadora do método QR2 de estudo por questões. Quer estudar 100% de graça? É isso mesmo que você ouviu. E você não vai pagar nada. Basta entrar no nosso Telegram. Lá serão postadas questões dos temas base para a área policial. Na segunda-feira, língua portuguesa, direito constitucional na terça-feira, administrativo na quarta, direito penal na quinta e na sexta-feira, direito processual penal. Se inscreva no nosso canal e clique no sininho para receber as notificações. Deixe um like e um comentário sobre as questões. Você vai nos ajudar muito. E para encerrar, nós vamos aos outros princípios. Princípio da hierarquia é a relação de coordenação e de subordinação presente na administração. Poder hierárquico representa a possibilidade de rever os atos dos subordinados, delegar e avocar atribuições, punir os subordinados que cometam irregularidades. É um princípio típico do exercício da função administrativa, não está presente nos exercícios das funções jurisdicional e legislativa. Segundo a professora Maria de Pietro, com o advento das súmulas vinculantes, passou a existir uma relação de subordinação hierárquica dos órgãos do Poder Judiciário ao Supremo Tribunal Federal, pois o STF poderá determinar que sejam emitidas novas decisões das demais instâncias quando a decisão anterior contrariar o enunciado da súmula vinculante. Essa relação de subordinação ocorre também em decisões proferidas nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade. Princípio da precaução. É preciso evitar a ocorrência de catástrofes antes que elas ocorram, uma vez que muitos danos são de difícil reparação quando já consumados. A administração deve adotar conduta preventiva diante da possibilidade de danos ao ambiente ou ao próprio interesse público. Atenção! A inversão do ônus da prova
diante de projetos que possam causar riscos à coletividade é uma consequência do princípio da precaução, princípio da presunção de legitimidade ou de veracidade. São analisados como se fosse um único princípio. É também chamado de presunção da legalidade. Presunção de legitimidade, o ato foi praticado conforme a lei. Presunção de veracidade, os fatos alegados para praticar um ato são verdadeiros. Os atos administrativos serão de execução imediata, ou seja, enquanto não for declarada a nulidade, o ato estará apto a produzir os seus efeitos. Essa presunção de legitimidade e veracidade é relativa, pois admite prova em contrário. Porém, ocorre a inversão do ônus da prova, ou seja, o particular terá que provar a ilegalidade do ato administrativo. Princípio da sindicabilidade. Todo ato administrativo pode se submeter a algum tipo de controle. No Brasil, vigora o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 35, entre aspas. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. Qualquer lesão ou ameaça de direito poderá ser controlada pelo Poder Judiciário. A sindicabilidade abrange a autotutela, haja vista que a própria administração pode exercer controle sobre os seus próprios atos, anulando os ilegais e revogando os inconvenientes e inoportunos. Princípio da responsividade. O administrador público deve prestar contas e poderá ser responsabilizado pelas suas condutas. O princípio da responsividade é ligado ao princípio da indisponibilidade do interesse público. O agente público não é dono da coisa pública e, por esse motivo, deverá prestar contas da utilização de recursos públicos. Princípio da subsidiariedade. A participação do Estado na vida da sociedade deverá ser limitada, limitando-se a exercer as suas funções próprias, exclusivas, como a segurança, justiça, defesa, regulação, entre outros. Atuar de forma supletiva em relação a questões sociais e econômicas. Aqui há controvérsias doutrinárias. Há correntes que defendem uma maior atuação e participação estatal, dificuldade em separar objetivamente quais questões são exclusivas e relevantes ao ponto de exigirem a participação do Estado. Princípio da intranscendência subjetiva das sanções. A penalidade deverá atingir a pessoa que cometeu a irregularidade, não podendo prejudicar outras pessoas que não tiveram responsabilidade pelo fato. Um administrador não pode ser prejudicado por ato de outro. E aqui a gente encerra o nosso podcast Princípios Implícitos e Reconhecidos. Lembre-se de curtir a nossa página e clicar no sininho para poder receber mais notificações. Até mais! Quer fazer uma assinatura que caiba no seu bolso e estudar em alta performance? Acesse a descrição desse vídeo e conheça o Clube de Questões em Vídeos.